Igor, um brasileiro que buscava o sonho americano, viveu uma experiência que jamais esquecerá. Ele estava entre os 88 brasileiros deportados dos Estados Unidos em 2025, em meio a uma nova e polêmica política de imigração instaurada no segundo mandato de Donald Trump. Mas o que aconteceu durante esse retorno ao Brasil deixou muitas pessoas intrigadas. Igor não era diferente de tantos outros que decidiram arriscar tudo para buscar melhores oportunidades no exterior. Natural de uma pequena cidade em Minas Gerais, ele sempre foi conhecido por sua determinação e vontade de proporcionar uma vida melhor para sua família. Quando embarcou rumo aos Estados Unidos, carregava no coração a esperança de dias melhores e o desejo de ajudar seus pais a sair das dificuldades financeiras. Por anos, Igor viveu em terras estrangeiras, enfrentando desafios como a saudade de casa, a barreira da língua e a luta por regularizar sua situação migratória. Mesmo assim, conseguiu trabalho na construção civil e enviava dinheiro regularmente para sua família no Brasil. Sua rotina era dura, mas ele se sentia grato por estar construindo algo significativo. Contudo, em 2025, tudo mudou. Com as novas políticas de imigração, as autoridades americanas intensificaram fiscalizações e deportações em massa. Igor foi surpreendido em uma dessas operações enquanto trabalhava. Sem documentos que legalizassem sua permanência, ele foi notificado de que deveria retornar ao Brasil. A decisão era definitiva e ele teria poucas horas para se preparar para o voo de deportação. A viagem foi organizada rapidamente. Os deportados, incluindo Igor, foram acompanhados por agentes federais americanos até o embarque. Todos estavam algemados, uma medida que, segundo as autoridades, era necessária para garantir a segurança durante o trajeto. Apesar de não sofrer maus tratos, Igor descreveu a experiência como humilhante. Não é fácil ser tratado dessa forma, como se fôssemos criminosos, quando tudo o que queríamos era uma vida melhor, disse ele. Quando o avião pousou no Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte, Igor desceu com um misto de alívio e tristeza. Alívio por estar de volta ao país onde nasceu, mas tristeza por tudo o que havia deixado para trás. Enquanto tentava processar o momento, dirigiu-se ao banheiro do aeroporto, buscando um instante de privacidade. Foi lá que ele cruzou com Simone, uma repórter que estava no local, apurando histórias dos deportados que haviam acabado de chegar. Com licença, você é um dos brasileiros que retornaram hoje? Perguntou Simone com um tom gentil e respeitoso. Igor olhou para ela por um instante, hesitou, mas decidiu falar. Sou sim, foi uma experiência difícil. Gostaria de compartilhar sua história? Estou entrevistando alguns dos deportados para entender melhor o que passaram, disse Simone, com o bloquinho de anotações já em mãos. Igor respirou fundo e começou a falar. Olha, eu sei que o que aconteceu comigo não é um caso isolado. Nós fomos avisados que seríamos deportados e que não havia mais opção. O que mais me marcou foi a maneira como tudo aconteceu. Ser algemado, isso mexe com a gente. Não é o tratamento que você espera. Eu entendo que as autoridades têm seus protocolos, mas ainda assim é difícil. A gente sente como se não tivesse valor. Simone anotava cada palavra enquanto Igor continuava. Lá nos Estados Unidos, eu trabalhava duro. Consegui juntar um dinheiro, mandei para minha família. Agora, estou aqui, sem nada. Começar do zero é assustador. Não sei nem por onde recomeçar. Nesse momento, Simone o interrompeu com um sorriso compreensivo. Sua história é muito importante, Igor. São relatos como o seu que ajudam as pessoas a entenderem o que está acontecendo. Igor agradeceu pela oportunidade de compartilhar seu lado da história. A entrevista continuaria, mas por hora ele se preparava para responder às próximas perguntas de Simone. Simone, com seu bloquinho e caneta firmes nas mãos, estava pronta para ouvir mais. Igor olhou para os lados, como se procurasse um canto onde pudesse se sentir mais à vontade.
Ela notou seu desconforto e sugeriu: podemos continuar por aqui mesmo, sem pressa. Só quero entender sua experiência. Ele concordou com um leve aceno e começou a falar. Quando eles nos notificaram sobre a deportação, foi tudo muito rápido. Eu estava no trabalho, nem consegui voltar para o lugar onde morava para pegar minhas coisas. Os agentes nos colocaram em uma van e fomos direto para o aeroporto. Lembro que no caminho eu só pensava na minha família e em tudo o que eu deixaria para trás. Era como se a vida que eu tinha construído tivesse sido arrancada de mim em minutos. Simone anotava cada palavra, olhando para ele de tempos em tempos para mostrar que estava prestando atenção. E no aeroporto? Como foi a experiência? Perguntou ela. Igor suspirou antes de continuar. Nós fomos separados em grupos. Eram brasileiros, colombianos, mexicanos. Uma mistura de pessoas que estavam na mesma situação. Tinha gente que chorava, gente que estava revoltada. Alguns tentavam argumentar com os agentes, mas ninguém ouvia. Foi tudo muito mecânico. Nos colocaram em filas, revistaram nossas coisas e depois vieram as algemas. Simone franziu a testa. Vocês foram algemados durante todo o trajeto? Sim, respondeu Igor com um tom de resignação. Eles disseram que era protocolo, que era para evitar confusão ou qualquer problema no avião. Mas aquilo foi o mais difícil para mim. Estar algemado, tratado como um criminoso, mesmo sem ter feito nada de errado. É uma sensação de impotência que não consigo descrever. Olhavam para a gente como se fôssemos apenas um problema a ser resolvido, não como pessoas. Simone continuava anotando, mas perguntou com delicadeza. E os outros deportados? Você chegou a conversar com eles? Igor fez que sim com a cabeça. Alguns. Tinha um colombiano sentado ao meu lado no avião. Ele me contou que deixou 3 filhos na Colômbia quando foi para os Estados Unidos. Ele estava lá há mais de 10 anos, mas nunca conseguiu se legalizar. Ele chorava o tempo todo, preocupado com o que seria da família dele agora. Também tinha uma mulher mexicana que dizia que não queria voltar de jeito nenhum, porque fugiu de problemas muito graves no país dela. Era desesperador ouvir essas histórias e perceber que ninguém ali sabia o que faria a seguir. Você sentiu que houve algum tipo de maus tratos durante o processo? Perguntou Simone, tentando captar todos os detalhes. Não diria que fomos maltratados fisicamente. Os agentes faziam o trabalho deles. Mas o problema é como somos tratados no geral, sabe? Como se não tivéssemos valor. Como se nossa história não importasse. Quando você está em uma situação assim, se sente invisível. Eu pensava, e se fosse um deles no meu lugar? Como eles se sentiriam? Simone assentiu, mostrando compreensão. E agora, Igor? Qual é o próximo passo? Como você enxerga o futuro? Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Não sei. É como se eu tivesse que recomeçar do zero. Não tenho emprego, não tenho um plano. Vou voltar para a casa dos meus pais e tentar me reerguer. Mas é difícil porque a gente volta com uma marca, sabe? Como se tivesse falhado. Minha família me apoia, mas eu me pergunto se as pessoas ao redor vão entender. Simone percebeu que a dor de Igor ia além do que ele dizia. Era um sentimento profundo de perda, não apenas material, mas também emocional. Ele não tinha apenas perdido o país onde construiu sua vida nos últimos anos. Ele também estava lidando com a incerteza do que viria pela frente. Igor, sua história é muito importante. Vou garantir que ela seja contada com o respeito que merece. Obrigada por compartilhar tudo isso comigo. Ele deu um meio sorriso e agradeceu. Eu que agradeço por ouvir. Acho que tudo o que a gente quer é ser ouvido, não é? Com isso, Simone sentiu que havia conseguido capturar a essência da experiência de Igor e dos muitos outros que estavam naquele voo. A jornada deles não terminava com a deportação. Pelo contrário, era apenas o começo de um novo e incerto capítulo. Enquanto Simone fechava o bloquinho e se preparava para se despedir de Igor,
Ela sentiu o peso daquela história. Antes de sair, ela perguntou: Igor, se pudesse dizer algo para as pessoas que estão assistindo, qual seria a sua mensagem? Igor pensou por um instante, os olhos fixos no chão, e depois levantou a cabeça. Eu diria para nunca desistirem, mesmo quando tudo parece perdido. A vida é cheia de recomeços, e a gente é mais forte do que imagina. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui para frente, mas sei que vou tentar. E espero que quem estiver vendo isso entenda que somos mais do que as circunstâncias que nos colocaram aqui. Com essas palavras, Simone percebeu que Igor não era apenas uma vítima de uma política dura e muitas vezes desumanizante. Ele era uma representação da resiliência humana, de pessoas que enfrentam adversidades e encontram forças onde parecia não haver mais nada. Ao sair do aeroporto, Simone se viu refletindo sobre tudo o que havia ouvido. O rosto de Igor, o tom de sua voz e as histórias que ele contou ficariam com ela por muito tempo. A matéria que ela escreveria não seria apenas sobre um homem deportado. Seria sobre as milhares de pessoas que passam pelo mesmo processo todos os anos, cada uma com uma história única de luta, perda e esperança. Dias depois, a reportagem foi publicada, trazendo um olhar mais humano para um tema tão controverso. A reação do público foi imediata. Mensagens de apoio, reflexões sobre políticas de imigração e até ofertas de ajuda para Igor e outros deportados começaram a surgir. Para Simone, a experiência não foi apenas uma reportagem. Foi um lembrete poderoso do papel que o jornalismo pode desempenhar em dar voz a quem muitas vezes é silenciado. E para Igor, embora a jornada estivesse apenas começando, ele sabia que, de alguma forma, sua história agora fazia parte de algo maior. Assim, em meio a tantas incertezas, uma coisa ficou clara. Mesmo nas situações mais difíceis, existem histórias que precisam ser contadas, pois são elas que inspiram, conectam e ajudam a humanidade a seguir em frente.